Bom dia, 6 de março de 2019, quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Das dependências da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em Brasília, com transmissão ao vivo, através das mídias de inspiração católica, com um sinal gerado pela Rede Vida de televisão, nos reunimos nessa manhã para o lançamento da campanha da Fraternidade 2019, com o tema Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça. O Papa Francisco ensinou em 2015, a quaresma é um tempo favorável para os cristãos saírem da própria alienação existencial. É nesse espírito que a CNBB soma ao apelo quaresmal de conversão pessoal uma proposta de conversão social. O texto base da campanha de 2019 afirma que na busca de conversão, de transformação, a Igreja no Brasil oferece, no tempo da quaresma, às comunidades a realidade das políticas públicas como meditação. Quaresma e campanha da fraternidade, conversão pessoal e social. Quero saudar e acolher fraternalmente a todos, primeiramente os componentes desta mesa. Temos a graça, a alegria de contar com a presença da doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, doutor Geniberto, professor Gilberto, senhora Vânia, também nosso irmão Dom Leonardo. Quero saudar e acolher fraternalmente a todos os que estão participando deste evento aqui na sede provisória da CNBB, mas estender essa saudação, essa acolhida a tantos irmãos e irmãs que estão unidos a nós pelos meios de comunicação que transmitem esse momento tão especial no início da quaresma, na vida da própria igreja, que promove a campanha da fraternidade, mas também de especial importância para tantos que abraçam a campanha da fraternidade a cada ano. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e desde já a nossa gratidão muito sincera pela participação de todos. A campanha da fraternidade, além de rezada e meditada, ela é também cantada. Por isso, neste momento, nós somos convidados a ouvir um trecho do hino da campanha da Fraternidade 2019, com letra de João Edebrando Holt Machado e música de Padre Cirineu Kuhn. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas.
justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. O secretário-geral da CNBB e bispo auxiliar de Brasília, Dom Leonardo Ulrich Steiner, fará a leitura da mensagem enviada pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por ocasião da campanha da Fraternidade 2019. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, com o início da Quaresma, somos convidados a preparar-nos através das práticas penitenciais do jejum, da esmola e da oração, para a celebração da vitória do Senhor Jesus sobre o pecado e a morte. Para inspirar, iluminar e integrar tais práticas como componentes de um caminho pessoal e comunitário em direção da Páscoa de Cristo, a campanha da Fraternidade propõe aos cristãos brasileiros o horizonte das políticas públicas. Muito embora aquilo que se entende por política pública seja primordialmente uma responsabilidade do Estado, cuja finalidade é garantir o bem comum dos cidadãos, todas as pessoas e instituições devem se sentir protagonistas das iniciativas e ações que promovam o conjunto das condições da vida social, que permitem aos indivíduos, famílias e associações alcançar mais plenamente e facilmente a própria perfeição. Cientes disso, os cristãos, inspirados pelo lema desta campanha da fraternidade, serás libertado pelo direito e pela justiça, e seguindo o exemplo do Divino Mestre, que não veio para ser servido, mas para servir, devem buscar uma participação mais ativa na sociedade, como forma concreta de amor ao próximo, que permita a construção de uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça. De fato, como lembra o documento de Aparecida, são os leigos do nosso continente, conscientes de sua chamada à santidade em virtude de sua vocação batismal, os que têm de atuar à maneira de um fermento na massa para construir uma cidade temporal que esteja de acordo com o projeto de Deus. De modo especial, aqueles que se dedicam formalmente à política, às quais os pontífices, a partir de Pio XII, se referiram como uma nobre forma de caridade, requer-se que vivam com paixão o seu serviço aos povos, vibrando com as fibras íntimas de seu ethos e de sua cultura, solidários com os seus sofrimentos e esperanças. Políticos que anteponham o bem comum aos seus interesses privados, que não se deixando intimidar pelos grandes poderes financeiros e mediáticos, sendo componentes e pacientes face aos problemas complexos, sendo abertos a ouvir e aprender no diálogo democrático, conjugando a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação. Refletindo e rezando as políticas públicas com a graça do Espírito Santo, faço votos, queridos irmãos e irmãs, que o caminho quaresmal deste ano, à luz das propostas da campanha da fraternidade, ajude todos os cristãos a terem os olhos e o coração abertos para que possam ver nos irmãos mais necessitados a carne de Cristo, que espera ser reconhecido, tocado e assistido cuidadosamente por nós. Assim, a força renovadora e transformadora da ressurreição poderá alcançar a todos, fazendo do Brasil uma nação mais fraterna e justa. E para lhes confirmar nesses propósitos, confiados na intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de coração envio a todos e a cada um a bênção apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim. Papa Francisco. Vamos agradecer com uma salva de palmas. Queria rapidamente recordar que o tema da campanha da fraternidade, ou a realidade da campanha da fraternidade, foi escolhida há mais de 2 anos.
E dentre mais de 80 sugestões que chegaram de temas, realidades a serem abordadas, qual foi a preocupação do Conselho Episcopal de Pastoral? De que nós todos, como cristãos, como católicos, nos preocupássemos com a realidade do Brasil, especialmente com os mais necessitados, com as pessoas que vivem quase à margem da nossa sociedade. As políticas públicas, como sabemos, é tarefa do Estado e também de governos. Existem políticas públicas de Estado, existem políticas públicas de governo. Nós, como igreja, queremos dar a nossa colaboração, refletindo as políticas públicas, propondo políticas públicas e, por que não dizer, também acompanhar as políticas públicas. Que esta campanha da fraternidade nos ajude a sermos bem participantes da transformação da sociedade brasileira, que está necessitada de diálogo, de solidariedade e de paz. Animados pelas palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, pela explicação do tema feita por Dom Leonardo, nós vamos ouvir neste momento a senhora Vânia Lúcia Ferreira Leite, da Pastoral da Criança, mas representante da CNBB no Conselho Nacional de Saúde. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento Dom Sérgio e os demais membros da mesa. Para nós católicos, a campanha da fraternidade é um chamamento ao exercício do amor ao próximo e à fraternidade, né? À solidariedade também. Muitos de nós temos dificuldade de transformar este apelo em ação concreta. No entanto, por uma circunstância especial, este ano, esta campanha nos oferece uma oportunidade de realização do mandamento maior. É que, em 2019, podemos contribuir diretamente com a melhoria das políticas públicas, em especial participando da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a 8ª mais 8. O tema escolhido para a conferência é a democracia e saúde. O tema é como direito, consolidação dos princípios e financiamento do SUS. Como se sabe, o Sistema Único de Saúde, SUS, representa uma das maiores conquistas sociais no Brasil dos últimos tempos, construído com grande esforço do movimento da reforma sanitária e da sociedade civil organizada. É a única opção de acesso à assistência à saúde para mais de 3/4, significando 75% da população brasileira. Mas, infelizmente, o SUS encontra-se fragilizado pelo fato de não conseguir atender adequadamente as demandas que estão postas e as que acrescentam a cada ano. E com problemas de gestão e, principalmente, também problemas de financiamento. A aprovação das duas emendas constitucionais, a 86 e a 95, ameaçam o financiamento do SUS em um momento crítico, onde autoridades públicas promovem a fragilização das políticas e direitos sociais, com a eliminação ou restrição de direitos de programas de atendimento de vulneráveis. Simultaneamente, a ocorrência de um alto nível de desemprego, de precarização do trabalho, redução da renda das pessoas e, consequentemente, e significativo aumento da pobreza e também da miséria da grande parte da população. A campanha da fraternidade nos chama para a inserção, para o pleno exercício da cidadania, para incidir positivamente sobre as políticas públicas. Esta participação é um direito democrático e sua realização prática contribui para fortalecer e consolidar a nossa frágil democracia. Destaco aqui a importância da participação popular através dos conselhos na formulação e aplicação de políticas públicas no âmbito local, permitindo a interação entre sociedade civil e Estado, proporcionando uma maior proximidade entre cidadãos e seus gestores locais. Com isso, haverá maior transparência na condução da administração pública local por meio da cogestão. Nesta mesma direção, a 16ª Conferência Nacional de Saúde nos convida também para construir e melhorar nossas políticas de saúde, promovendo uma ampla participação popular em todas as etapas preparatórias. As etapas locais e municipais da 16ª Conferência Nacional de Saúde estão sendo realizadas no período de 2 de janeiro a 15 de abril, e as etapas estaduais no período de 16 de abril a 15 de junho.
A etapa nacional está prevista para os dias 4 a 7 de agosto de 2019 e será realizado em Brasília. A participação nas etapas estaduais e nacionais da conferência depende da escolha dos delegados nas etapas municipais. Portanto, é necessário a ação com a participação na etapa municipal. Assim, cada organismo, desde a igreja local, as comunidades de fé, as instâncias diocesanas, regional e nacional, podem e devem contribuir nesse processo, trazendo informações das demandas, reivindicações das populações usuárias, das deficiências e experiências positivas nos serviços públicos e privados de saúde. Dessa maneira, nós católicos e a Igreja do Brasil reafirmarão sua solidariedade com a população e as suas organizações e movimentos representativos que manifestam descontentamento com a dura realidade nacional e a defesa das conquistas nacionais dos últimos 30 anos, resultados, né, da mobilização e lutas promovidas pela sociedade brasileira, garantida na Constituição Federal de 1988, e nas suas leis complementares, que garante a implementação do Sistema Único de Saúde, SUS, do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e a Seguridade Social, e outros pela qual a Igreja Católica tanto se empenhou para sua concretização e hoje encontram seriamente ameaçados. Juntos na luta por um SUS de qualidade, integral, universal e gratuito. Afinal, direitos valem mais e vidas também valem mais. O SUS é patrimônio do povo brasileiro e, como pessoa de boa fé, vamos buscar sempre a consolidação em defesa também incondicional. Obrigada. Além da representação no Conselho Nacional de Saúde, com a senhora Vânia, a CNBB tem um organismo que a representa na atenção aos povos indígenas. O secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, professor Gilberto Vieira dos Santos, fará uso da palavra neste momento. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar a mesa, cumprimentar as pessoas que nos acompanham a partir dos seus lares, das suas casas. Parabenizar a CNBB pela temática que nos propõe esse ano. A campanha da fraternidade tem sido uma oportunidade extremamente importante, a partir de uma proposta da Igreja, mas que deve envolver toda a sociedade, no sentido de que possamos refletir sobre os temas que dizem respeito à nossa realidade. Pensar e refletir sobre as políticas públicas esse ano é pensar a partir dos retrocessos também que nós sentimos nos últimos anos. A emenda constitucional 95 impõe alguns retrocessos para a implementação dessas políticas públicas. É a partir da reflexão nas comunidades, a partir do envolvimento na sociedade organizada, nos movimentos sociais, que a reflexão sobre esse tema pode fazer com que, efetivamente, essas políticas cheguem até as pessoas. Nós temos no Brasil 305 povos indígenas. Destes, ainda temos mais 112 povos em situação de isolamento, ou seja, povos que optaram em não fazer contato com a sociedade. Há pelo menos 402 terras indígenas regularizadas, registradas como patrimônio da União. Mas há um déficit de mais de 503 terras indígenas reivindicadas por esses povos que efetivamente não foram ainda demarcadas. Então, pensar a política pública para esses povos é pensar a partir do reconhecimento e da efetivação dos seus direitos territoriais. Há uma proposição que busca, no campo da saúde, o processo de municipalização, que é uma pauta que os povos indígenas têm se posicionado contra há anos. É um retrocesso, um processo de construção da política pública de atenção à saúde dos povos indígenas, e é importante que nós, a partir das nossas comunidades, a partir também dos próprios movimentos indígenas, possamos refletir e contribuir para que a política pública não retroceda nesse processo de avanços ainda tão pequenos no processo de construção democrática do país. Nós, a partir não só do Conselho Indigenista Missionário, mas a partir das pastorais que atuam no campo, nos preocupamos com essas propostas, evidentemente, e a campanha da fraternidade é um momento extremamente importante para que as nossas comunidades possam não só refletir, mas buscar incidir
na política pública. A participação dos cidadãos e das cidadãs brasileiras na condução da política pública é que vai fazer com que ela efetivamente venha à luz e que a política pública se efetive. Nós não podemos deixar de participar na condução do país. E a participação se dá a partir do conhecimento do que são essas políticas públicas, quais são, de fato, os processos históricos na sua construção e assumirmos como cristãos, cristãs, mas também como cidadãos e cidadãs brasileiras, a oportunidade de que essas políticas públicas cheguem àqueles mais pobres, cheguem àqueles que mais necessitam. Nós queremos, então, agradecer mais uma vez a CNBB e a Igreja Católica porque nos propõe esse tema tão premente e desejar uma Santa Quaresma e que a gente possa efetivamente fazer com que essas proposições de retrocesso não se efetivem e que cada um e cada uma de nós possa se envolver nas reflexões durante essa Quaresma e que a campanha da fraternidade seja para todos e todas nós uma luz na condução dos direitos e da Constituição, mas também no direito humano à vida de cada um e de cada uma de nós. Muito obrigado. Agradecendo as palavras do professor Gilberto Vieira dos Santos, neste momento convidamos o Dr. Geniberto Paiva Campos, médico cardiologista, membro instituidor do Observatório de Saúde do Distrito Federal, para fazer uso da palavra. Queria saudar a todos os presentes, à mesa, de dizer assim que estou muito honrado e agradecido pelo convite de estar aqui numa solenidade de maior importância do que a gente possa imaginar. E eu começaria perguntando se, na realidade, políticas públicas, políticas sociais, não seria o nome atualizado para a caridade, porque as coisas todas começam nessa linha. Quer dizer, no século XIV, decidiu-se ver na pobreza, finalmente, um problema de ordem pública. Essa coisa foi publicada por uma cientista portuguesa, dona Maria Antônia Lopes, e ela falou sobre proteção social em Portugal na Idade Moderna. Essa publicação é de 2010. Então, eu queria ressaltar com isso que nós não estamos inovando ao trazer esse tema, ao contrário, esse tema é uma coisa que existe subjacente desde então para toda a humanidade. E a caridade passou a constituir a resposta social perene e crescente do crescente problema da pobreza, ainda nas economias pré-industriais. Pouco depois, a pobreza de muitos que só podia ser aliviada pela generosidade das elites, mas não remediada pela prosperidade comum. Não se buscava a igualdade, mas o sentimento de caridade ele induzia a uma compreensão do outro e essa solidariedade humana que é fundamental. Essa caridade era uma ação essencialmente privada e, muitas vezes, ele tinha o apoio e subsídio do Estado e da própria Igreja. E, em Portugal, no espaço colonial português, quer dizer, Brasil, África, Ásia, etc., ele tomou esse fenômeno da solidariedade, da caridade, ele tomou características próprias com as misericórdias. Quem aqui não conhece o que seria? Eu trabalhei no Rio, numa Santa Casa de Misericórdia, tinha toda uma tradição daquilo que era a solidariedade. A França napoleônica, toda a Europa, as condições de trabalho, de vida e saúde do operariado urbano, quando o mundo começou a se urbanizar, e, nessa época, o nascimento do movimento que ficou conhecido como medicina social. Como a pobreza era vista pelos liberais e conservadores, não como um sinal de circunstâncias econômicas, mas de ociosidade, vício, até mesmo estupidez, não havia ainda o estado de bem-estar social. E, através de Bismarck, um conservador prussiano que reunificou a Alemanha, é que foi instituído aquilo que veio a se chamar o estado de bem-estar social. E eu digo o seguinte, o modelo de Bismarck ele consistia num sistema gerido pelo Estado e financiado compulsoriamente por contribuições de trabalhadores, empregadores e do próprio Estado. E aí foi criado, é importante a gente lembrar isso, foi criado o seguro-doença em 1883,
o seguro de acidente de trabalho no ano seguinte, o seguro de invalidez e velhice em 1889, aí prenunciando a criação do que viria a ser conhecido como Previdência Social, posteriormente na Inglaterra, entre 1897 e 1911. E aí vale acrescentar o sistema inglês e alguma coisa que a gente tem muito a aprender com ele. O Serviço Nacional de Saúde, eu morei um tempo na Inglaterra, que eu pensava até em residir na Inglaterra, e é um sistema que realmente ele funciona e tem essa validade de exemplo. E o SUS brasileiro, que já foi trazido aqui, né, nas palavras da nossa companheira, o SUS brasileiro é alguma coisa que tem que ser visto de uma maneira melhor. E com um detalhe, quer dizer, não existe atenção à saúde somente hospitalar, como não existe atenção à saúde somente básica, primária. É preciso que essas coisas se encontrem. E o lugar melhor para provar a excelência do SUS é exatamente Brasília, que ela tem uma rede básica, uma rede hospitalar muito boa, já conta com pelo menos 6 chamadas UPAs, vamos guardar esse nome, com todo respeito à unidade de pronto atendimento, que ela faz a conexão entre o hospital e a rede básica. Então, dito isto, eu não queria fazer nenhum pronunciamento assim de ordem que fosse assim de política partidária, não é a nossa intenção aqui, mas para dizer que será que a reforma da Previdência, que já vem discutida desde o governo anterior, ela não seria um retorno ao século XIX? Tirar esses direitos? Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa garantir aquilo que o SUS foi feito, né, para que ele existe. E eu me lembro que Dom Leonardo, alguns anos atrás, ele me convida para ir discutir com a Associação dos Prefeitos, porque o SUS chegava praticamente aos seus 30 anos e nós tínhamos quase 1.000 municípios no Brasil que não tinham nenhuma assistência médica. É a partir daí que eu aprendi com o pessoal representante da Associação dos Prefeitos que existia um movimento chamado Cadê o Doutor? E é a partir desse movimento que o governo federal responde com mais médico, e ele federaliza praticamente, tá certo, todo esse processo para dar assistência aos municípios que permaneciam completamente alheios a tudo isso. Então, é necessário que a gente dê todo o apoio ao SUS, mas que tenha também uma perspectiva crítica. E eu queria, então, dizer o meu orgulho de fazer parte do Laicato há alguns anos já. Eu comecei ainda no papado de João 23, que a igreja estava bem aberta em toda a América Latina, que depois evoluiu, e dizer assim, que eu nunca vi um tema mais apropriado para que a gente possa discutir no nível mais elevado possível para fazer a defesa das populações que já estão bastante ameaçadas de ter o corte nos seus direitos básicos, e lembrando que esses direitos eles vêm desde longe. É uma coisa que está ainda no século XIX, que havia essa preocupação. Muito obrigado. Agradecidos pelas palavras de experiência do Dr. Geniberto, nós convidamos a fazer uso da palavra, quem muito nos honra com sua presença, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República. Bom dia a todos e todas. Eminentíssimo Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Brasília, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, agradeço a Vossa Eminência muito honrada e emocionada o convite para participar do lançamento dessa edição da Campanha da Fraternidade. Peço-lhe que receba os cumprimentos do Ministério Público pela relevante contribuição da CNBB na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Saúdo também Dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar e secretário-geral da CNBB, o professor Getúlio, que orgulha o Conselho Indigenista Missionário por ser seu co-presidente, a doutora Vânia, da Pastoral da Criança, o doutor Geniberto, do Observatório de Saúde do Distrito Federal, e todos os que idealizaram e construíram esta campanha.
envio uma saudação cordial a todos os amigos e amigas aqui presentes. O lema da campanha em 2019 é Fraternidade e Políticas Públicas. Esta edição da campanha toca em uma dimensão da fraternidade que fala ao Estado brasileiro, aos gestores públicos, aos serviços públicos que todos utilizamos ou são postos à nossa disposição. Fala também aos cristãos leigos e a todos os cidadãos na sua atuação no campo da política. Esta campanha toca na esperança dos brasileiros, em suas perplexidades, em suas dores e expectativas de solução para problemas concretos que enfrentam no cotidiano de suas vidas. O Santíssimo Padre Papa Francisco, ao tempo em que reconhece que a fraternidade permanece a promessa não cumprida, exorta os cristãos a reagir aos espíritos negativos que fomentam divisões, indiferenças e hostilidades, para que façam a sua parte. A fraternidade é uma força poderosa que, animada pela palavra, brota de um espírito vivo e vibrante e se transforma em ações concretas pela vida e pela vida plena. A Constituição Cidadã de 1988 também clama a sociedade a ser fraterna, pluralista e sem preconceitos, em respeito à dignidade da pessoa humana que nos une a todos e todas e é fundamento da nossa República. É o que consta do artigo 1º, inciso 3. Segundo a Constituição, a prática da fraternidade e da solidariedade são objetivos da República, que visa construir uma sociedade livre, justa e solidária. É o que está no artigo 3º, inciso 1. A erradicar a pobreza e a marginalização e a reduzir as desigualdades sociais e regionais. É o que consta do artigo 3º, inciso 2. A promover o bem de todos, sem preconceitos, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É o que está no artigo 3º, inciso 4º da Constituição. A promoção da fraternidade, tema desta edição da campanha, é, portanto, princípio que move a Igreja e deve mover o Estado brasileiro. A fraternidade e a sororidade que fazem com que nos vejamos a todos e todas como irmãos e irmãs, devem fomentar solidariedade, justiça e liberdade no cotidiano de ações em favor do próximo, sobretudo os que mais necessitam e têm dificuldade de agir sozinhos, os mais pobres, as crianças e os jovens, os marginalizados e menos favorecidos, os que sofrem discriminação e os que são minorias étnicas, religiosas, sociais, vítimas de preconceitos e de estigmas, a todos devendo ser garantida liberdade de expressão e de opinião, inclusive quanto às opiniões das quais discordamos. O Ministério Público, no Brasil, tem várias funções institucionais estabelecidas na própria Constituição. Uma delas consiste em zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Em outras palavras, o Ministério Público está incumbido de zelar para que as políticas públicas não discriminem, não deixem de fora do seu alcance aqueles que têm direitos constitucionais, sobretudo os que dela mais necessitam. Ao refletir sobre fraternidade, a campanha pede políticas públicas
que ensejem vida digna para todos. Pede solidariedade com os que sofrem de doenças raras ou incuráveis, que necessitam de mais pesquisa científica e de medidas que aliviem a dor. Com os que padecem de doenças curáveis ou controláveis e necessitam de diagnóstico mais rápido, de medicamentos constantes e de assistência mais próxima de suas casas. Com os que perdem a vida em estradas mal preservadas e mal sinalizadas. Com os que sofrem sede de água potável ou são forçados a sobreviver com acesso precário a águas impróprias para consumo humano. Com os que precisam de educação de qualidade para romper o ciclo da miséria e para a garantia do desenvolvimento nacional. As políticas públicas devem resultar na inclusão de todos, com qualidade e com trato humanitário, de modo a que ninguém esteja fora de seu alcance de proteção. Por isso, agradeço o convite feito ao Ministério Público para participar, Dom Sérgio, deste ato de lançamento, dada a ênfase da campanha da fraternidade na defesa de direitos, que coincide com nossa missão institucional no Ministério Público e que coincide com a missão constitucional do Estado brasileiro. O Papa Francisco enfatiza que a fraternidade é virtude humana em sua dimensão individual, mas também deve frequentar as relações entre nações e povos. Segundo o sucessor de Pedro, a fraternidade manifesta-se nos deveres de solidariedade, de justiça social e de caridade universal. Nesta dimensão, políticas públicas que estimulam relações fraternas entre brasileiros e com os imigrantes ajudam a superar a marginalização, o isolamento, a pobreza, a falta de acesso aos serviços básicos e a exclusão social. Ajudam a superar atos que empobrecem as relações humanas. A fraternidade é também caminho para a redução da violência cotidiana e para enfrentar as muitas formas de corrupção e de crime organizado que exploram as fraquezas humanas, como o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro, a especulação financeira, o tráfico de pessoas, a escravidão. E também para enfrentar ações ilícitas que fragilizam direitos e deixam milhares de pessoas submetidas à força destrutiva da avareza e da manipulação. A fraternidade estimula um trabalho mais vigoroso pela erradicação da violência doméstica, que mata, mutila e destrói a vida de muitas mulheres. Mas não é só. Na família e na sociedade, muitos filhos e parentes seguem suas vidas intensamente fragilizadas pela dor e pelo trauma que a violência doméstica causa. É preciso desenvolver políticas públicas que socorram mulheres, reabilitem seus agressores, fortaleçam seus filhos, para que o ciclo da violência se rompa e não se repita. É igualmente importante que o fenômeno da violência e abusos contra crianças e adolescentes receba tratamento adequado e prioritário, para que as vítimas recebam o apoio psicológico, moral e financeiro que precisam para recompor suas vidas. A fraternidade é necessária também para impedir a destruição de florestas, a extinção da fauna e a degradação de recursos naturais, prevenindo desastres previsíveis e evitáveis, como os decorrentes do rompimento de barragens de rejeitos decorrentes de exploração de minerais. São os mais pobres, sempre, as maiores vítimas do egoísmo humano, e a fraternidade é o seu maior antídoto. Para manter uma comunidade que viva dignamente e respeite cada um de seus integrantes como iguais entre si, além de evitar retrocesso,
o Estado deve considerar duas outras dimensões que compõem esta campanha da fraternidade: direito e justiça. O direito é instrumento da liberdade, com base em regras pré-estabelecidas. A justiça é o instrumento do direito e consiste em não fazer apenas o que é legal, mas o que é correto. Esta campanha nos convida, finalmente, a refletir sobre o modo como realizamos o que é justo. Propõe que estimulemos fraternidade nos objetivos, na idealização e na implementação de políticas públicas que protejam a dignidade humana em uma sociedade livre, justa, pluralista e solidária. Estou segura de que esta campanha fortalecerá políticas públicas de qualidade, comprometidas com a proteção devida a todos, sobretudo aos mais frágeis e marginalizados. E nos passos do Papa Francisco, também concluo: a força da fraternidade é a nova fronteira do cristianismo e, acrescento eu, da humanidade. Muito obrigada a todos. Após as motivadoras palavras da doutora Raquel, neste momento fará uso da palavra o eminentíssimo senhor cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mais uma vez, saudar fraternalmente a todos, senhores e senhoras membros dessa mesa, na pessoa da senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, os participantes todos aqui presentes, mas tanta gente querida, tantos irmãos e irmãs unidos a nós, através dos meios de comunicação. Nós agradecemos muito a Deus pela graça de iniciar mais uma campanha da fraternidade. E a Ele que nós confiamos esse tempo especial de vivência do amor fraterno. Cada campanha quer nos ajudar a viver a fraternidade. Cada campanha quer nos ajudar a construir uma sociedade fraterna, fundada no direito e na justiça, segundo o querer de Deus. E ela ocorre durante a Quaresma, porque quer ser um sinal e um instrumento da vivência quaresmal. Sabemos que uma das principais exigências da espiritualidade quaresmal é justamente a fraternidade, o amor fraterno com seus vários níveis e exigências. A fé cristã não pode ser vivida apenas na esfera privada ou no interior dos templos, mas nos diversos ambientes, situações da sociedade, o que inclui, com especial atenção, o âmbito da política. Conforme a mensagem do Papa Francisco para essa campanha da fraternidade, mensagem que acabamos de ouvir, os cristãos devem buscar uma participação mais ativa na sociedade como forma concreta de amor ao próximo que permita a construção de uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça. Como nós já temos refletido, um dos principais objetivos dessa campanha da fraternidade é contribuir para o conhecimento da importância do tema, mas, acima de tudo, promover uma participação maior na elaboração de políticas públicas nos diversos âmbitos da vida social. A saúde, a educação, segurança pública, meio ambiente e tantos outros. Temas que nós já temos trabalhado em anos anteriores, de tal modo que esta campanha da fraternidade, com um tema de caráter mais abrangente, ela retoma e dá continuidade a outras que tiveram temas mais específicos. Ela estimula o exercício consciente e responsável da cidadania, despertando o interesse pelas políticas públicas, que é um tema muito exigente, como bem sabemos, mas ainda pouco conhecido. Durante o tempo quaresmal, nós teremos ocasião
de conhecer melhor o tema da campanha que hoje está sendo lançada. É importante refletir sobre esse tema por meio de encontros de formação, de palestras, de debates, de rodas de conversa. E, como bem sabemos, há diversos modos de se participar da vida política, muito além da militância em partidos políticos, como a participação em conselhos paritários, em audiências públicas, em movimentos sociais e tantas outras iniciativas de cidadania responsável. As políticas públicas devem assegurar, devem efetivar direitos fundamentais da população, como já temos agora refletido, a começar dos mais pobres e vulneráveis. O bem dos pequenos, dos fragilizados, é critério para assegurar se a política está efetivamente a serviço do bem comum. Os pobres e excluídos não podem ser esquecidos. Ao contrário, devem ser considerados com especial atenção na elaboração das políticas públicas. E o desafio de contribuir para a formulação de políticas públicas se desdobra e se completa em dois outros grandes momentos, que é acompanhar a efetivação das políticas públicas e a avaliação, o monitoramento dessas políticas, a avaliação dos seus resultados. O lema, serás libertado pelo direito e pela justiça, do profeta Isaías, ilumina e anima esta campanha, orientando as nossas ações. Mais uma vez, a Igreja não pretende oferecer soluções técnicas para os problemas sociais, nem se deixa guiar por ideologias ou partidos. A Igreja cumpre a sua missão profética nas condições concretas da história, oferecendo aquilo que ela tem de próprio, de mais precioso, a luz da fé, a palavra de Deus, os valores do Evangelho. Isto a Igreja oferece critérios, princípios, valores éticos a serem acolhidos também na ação política partidária, mas, é claro, nas diversas iniciativas do âmbito político, tendo sempre como grandes fontes a palavra de Deus e a doutrina social da Igreja. Graças a Deus, a campanha da fraternidade tem repercutido não apenas no interior das comunidades católicas, mas, como bem sabemos, diversos ambientes da sociedade. Pela sua natureza, ela vai sempre muito além da Igreja Católica. Por isso, tem contado com a participação de muitas entidades da sociedade civil, de escolas, de igrejas cristãs, de órgãos públicos. Temos aqui a presença do Ministério Público, expressando a importância das parcerias na realização da campanha da fraternidade, especialmente neste tema tão exigente das políticas públicas. A campanha exige sempre ações comunitárias, exige muito diálogo, reflexão, ação conjunta, especialmente para desenvolver esse tema tão desafiador das políticas públicas. A construção de políticas públicas deve ser tarefa coletiva numa sociedade democrática, participativa. Que Deus abençoe a todos que se empenharem na realização desta campanha e torne fecundo o trabalho que vai ser realizado, que já começa a ser realizado. E eu queria aqui aproveitar esse momento para expressar um agradecimento muito sincero, primeiramente a todos os componentes dessa mesa. Nos sentimos muito honrados e agradecidos com a presença e a palavra da doutora Raquel Dodge. Muito obrigado por esse momento de diálogo e de esperança de crescer sempre mais nas parcerias a serviço do nosso povo querido, no âmbito aí das políticas públicas. Nossa gratidão à senhora Vânia, ao professor Gilberto, ao doutor Geniberto, a todos vocês, irmãos e irmãs, que aqui participam desse momento, mas a tantos outros irmãos que estão unidos a nós, pela TV, pela rádio, pela internet. Então, muito obrigado de coração. E nosso especial agradecimento aos jornalistas, profissionais todos da comunicação. Nós sabemos da importância dos meios de comunicação na divulgação da campanha da fraternidade, mas sabemos da importância da comunicação na vida política, na vida social do país. Por isso, muito obrigado de coração pela presença, pelo trabalho de cada uma aqui, mas por tudo aquilo que vão realizando ao longo do ano, para que
de fato, aconteça a fraternidade entre nós. Eu agradeço a todos que têm trabalhado, primeiramente, na preparação, os que trabalharam aqui na CNBB, na preparação dessa campanha da fraternidade, especialmente na elaboração dos subsídios, mas nossa gratidão muito sincera a todos que estão trabalhando na animação da campanha da fraternidade, na preparação, na animação, nas inúmeras comunidades e em tantas outras entidades que sabemos que são parceiras na vivência da campanha da fraternidade. Em nome da CNBB, muito obrigado de coração a todos, que Deus recompense a todos com as suas bênçãos, concedendo a graça de uma quaresma frutuosa e de uma feliz campanha da fraternidade. E nós somos convidados a rezar. A fé que nos ilumina, nos anima, se expressa através da oração e se alimenta da oração. Por isso, convido a fazermos a oração da campanha da fraternidade. Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso reino entre nós. Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós, testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o evangelho da fraternidade e da paz. Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Divino Espírito, acenda em nossa Igreja a caridade sincera e o amor fraterno. A honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade. E sejamos verdadeiros cidadãos do novo céu e da nova terra. Amém. Ainda rapidamente, só lembrar que o nosso departamento social elaborou uma pequena revista onde estão as nossas atividades maiores, que tem a ver com políticas públicas. A CNBB não trabalha só teoricamente, não. Também põe a mão na massa. Aqui tem uns pequenos exemplos. As pessoas que desejam levar, nós agradecemos. Além dos materiais que nós encontramos disponíveis nos sites que podemos pesquisar, as edições CNBB têm uma série de subsídios que podem ajudar na divulgação da campanha da fraternidade. Entre no site, participe, colabore, divulgue a campanha e adquira o seu subsídio. www.ediçõescnbb.com.br sem acento. Nós agradecemos a presença de todos. Neste momento, a assessoria de imprensa da conferência conduzirá este pós-momento após encerrarmos. Gostaria também de dizer que as perguntas que serão dirigidas aos membros da mesa nessa entrevista serão direcionadas a respeito da campanha da fraternidade. Muito obrigado a todos.